Bom, boa tarde. Essa é uma videoaula, né, do curso de Tecnólogo em Segurança Pública da UF. E eu estou com o professor Gabriel Rocha e a gente vai falar sobre partidos do movimento e movimentos sociais na América Latina. O Gabriel defendeu uma tese de doutorado em que o tema foi esse, da tese, né? E aqui para o curso a gente acaba entrando assim, em temas de confiança nas instituições, Estado e sociedade, representação política, claro que isso tudo no viés da segurança pública. E de fato a gente se depara com esses assuntos, né? Então é por isso que, aproveitando que ele estava aqui no Rio de Janeiro, eu pedi para ele fazer a gentileza de falar um pouco disso, né? Tendo em vista assim, que a gente se depara com isso no curso, que a gente acaba comentando sobre isso em fóruns e também é um tema importante, eventualmente em provas, etc. Eu só vou pedir para quem estiver na plataforma ali tirar o som, porque está vindo muito retorno. Priscila, o Ronaldo, está vindo muito retorno aqui. Não sei se o som de vocês, o microfone está ligado, mas está começando a vir retorno. Vou ver se eu tiro aqui. Porque eu não consigo tirar, entendeu? Bom, então é isso. Primeiro, agradecer o Gabriel por estar aqui. E é isso. A questão, na verdade, é que a pergunta, né, que eu faria você coloca na tese que os partidos do movimento surgiram nos anos 80 e 90. Então, eu queria que você explicasse por que eles surgem nessa época. Tá? Por que é importante esse tema? Se isso tem a ver com essa questão da crise política. Né, que, embora, por exemplo, nós estamos num momento eleitoral agora, mas, de fato, a crise política, a crise de representação política, ela é patente, de forma geral. Tá? A gente pode ter idas e vindas aí, mas ela é conflagrada. E se há os partidos estão entre as instituições, por exemplo, no Brasil, mais descredenciadas. E se a noção de partido movimento, e aí você vai explicar inicialmente o que significa isso, é uma tentativa de superar essa crise de confiança numa instituição que é uma instituição que fez parte da formação da consolidação de regimes políticos, da própria formação de países, da mobilização política, né, dos Estados nacionais, etc. Então, queria que você falasse um pouco disso. Tá, essa questão dos partidos do movimento, ela já vem chamando atenção há um bom tempo, né, no sentido de que durante muito tempo esse termo foi utilizado, sobretudo em jornais, na mídia, assim, mas ele raras vezes foi analisado de forma aprofundada, assim, ou de forma mais minuciosa para se tentar entender o que é de fato isso, né? O que ele é na prática. Se falava muito, o Partido Movimento, por exemplo, se falava muito do MAS na Bolívia, que de fato é um partido movimento, mas se falava muito, isso não é um partido de fato, isso é um movimento social que chegou ao poder, então é um partido movimento, mas você tinha muito pouco estudos sobre o que ele é, como ele se organiza, como ele surge, em quais contextos ele é mais provável de surgir. Então, o que eu pude notar assim é que ele vai surgir exatamente, ou majoritariamente nos anos 80 e 90, né, do século XX, do século passado. E eu vejo o surgimento deles não apenas como também como produto de uma crise política, mas também como de uma crise de paradigmas e de propostas, vamos dizer assim, cuja crise está elencada a uma crise de paradigmas ideológicos também. Então,
é justamente os primeiros partidos políticos que vão ter um tipo de organização ou traços e características que podem ser identificados como de partido e movimento vão ser justamente os partidos verdes na Europa nos anos 70 ainda. Eles são a primeira experiência que se aproxima um pouco disso, que é justamente no momento onde você tem uma crise. Os anos 70 já é uma década onde já tem muita crítica ao que foi conhecido como socialismo real, né? Os partidos socialistas ou comunistas que tinha na Europa, que existiam na Europa Oriental ou então nos comunismos asiáticos, eles passaram a ser objeto de crítica, tanto eles quanto os partidos comunistas ocidentais que em maior medida estavam conectados com eles, no sentido de que começava a existir uma certa percepção por parte de alguns grupos, de alguns setores sociais, que eles eram partidos, ao fim e ao cabo, extremamente hierárquicos também, né? Em boa medida, em muitos casos, dotados de boa dose de autoritarismo, partidos cujo poder decisório ficaram muito centrados na cúpula dirigente do partido. É claro que essa crítica já existia desde o início do século XX, com um autor igual Robert Michels, por exemplo, que já tratava do processo de oligarquização, né, ou seja, elitização interna dentro desse tipo de partido. Mas, de toda forma, os partidos comunistas e socialistas clássicos, eles, desde a Revolução Russa, apresentaram uma proposta realmente de quebra com as hierarquias tradicionais, com as hierarquias sociais e políticas que existiam naquilo que eles próprios chamavam de sociedade burguesa, né, ou de democracia burguesa, ou de partidos burgueses. Então eles aparecem como uma espécie de opção frente a esse quadro já existente das democracias representativas tradicionais. E a partir dos anos 70 eles também vão ser alvo de muita crítica, não só de autores dentro do universo, vamos dizer assim, acadêmico intelectual, igual o Robert Michels era no início do século, mas por parte de novos movimentos sociais que surgem já nos anos 60 e 70, né? Então, esses movimentos ligados, por exemplo, ao ambientalismo, a questões de gênero, a questões ligadas a direito das mulheres, nos anos 60 e 70 eles começam a formar movimentos sociais que vão cogitar entrar na luta política institucional, mantendo o seu estilo organizativo de movimento social, ou seja, com pouca densidade administrativa e burocrática dentro do movimento, né? Com uma divisão de tarefas mais simples dentro do movimento, com a tentativa de levar o processo decisório a grupos, vamos dizer assim, mais extensos dentro do próprio movimento, levar o processo decisório para uma base mais ampla dentro do próprio movimento. Isso tudo estava dentro da ideia e da crítica que era feita ao chamado socialismo real naquele momento. Então, nos anos 70, os partidos verdes europeus são a primeira expressão disso. Assim, embora os partidos verdes eles sejam anteriores a essa crise do mundo do socialismo real, né? Alguns surgem já nos anos 60, 70, né? Pois é, eles estão falando exatamente dos anos 70 mesmo, que eles surgem. E os anos 60, os movimentos sociais dos anos 60 são o embrião deles. E é claro que esses partidos, eles vão se oligarquizar também posteriormente, mas a questão é que naquele momento eles foram constituir uma primeira experiência nesse sentido, de tentar reformular o campo das esquerdas, né? Porque naquele momento essa experiência era para basicamente restrita às esquerdas. Então reformular o campo das esquerdas no sentido de tentar recuperar
um modelo de partido visto como estagnado e ossificado, que eram aqueles representados pelo chamado socialismo real. É claro que isso eram alguns setores, né? Você tinha outros setores que se mantinham atrelados a esse tipo de partido comunista clássico também. Tanto que os PCs, eles não desaparecem nos anos 70. Os PCs são os partidos comunistas, né? Latino-americanos, por exemplo, ou europeus ocidentais, não desaparecem nos anos 70. E nos anos 80, essa crise do socialismo real, ela aumenta. E eu acho que a crise de paradigma produzida pela crise do chamado socialismo real é muito importante nisso, porque os problemas que eram não apresentados, mas que eram identificados na União Soviética ou nos países do leste europeu vão fazer com que muitos movimentos sociais dentro do campo das próprias esquerdas comecem a se desvincular dos partidos comunistas clássicos, começam a não identificá-los como seu principal veículo de canalização de demandas. Uhum. Né? Então, por exemplo, nos países latino-americanos, os sul-americanos, você tem alguns bons exemplos, como por exemplo no Equador, onde os movimentos indígenas eles ficaram muito presos ao Partido Comunista Equatoriano desde os anos 30, né, 20, 30, mais 30, desde os anos 30 até os anos 70, basicamente. E também a partir dos anos 70, também nessa região, esses movimentos começam a se desvincular dos partidos comunistas, das suas elites, vamos dizer assim, decisórias, para ganhar uma espécie de vida própria, até porque eles tinham capacidade de mobilização muito grande, de ocupação de estradas, manifestação de ruas, as coisas, e eles podiam fazer isso sem estar na alçada do Partido Comunista. E havia também internamente críticas à estrutura, talvez arcaica desses partidos, alguma coisa assim. Ou muito burocrática. Do partido, exatamente. A crítica passava por isso também, de que o Partido Comunista ele era muito burocrático, muito engessado num sistema, vamos dizer assim, piramidal, onde a base sempre acabava tendo que obedecer o centro dirigente, né? Sem poder falar muita coisa, sem se manifestar muito. Então, você começa a ter essas experiências. No Equador, esses movimentos vão se cristalizar num movimento que eles chamam de partido também, que é o Movimento Popular Pachacuti, nos anos 90, que é fundado em 1995. E acaba não tendo um sucesso eleitoral de amplitude nacional, mas se mantém como um partido forte numa determinada região andina, até porque ele não expande, vamos dizer assim, a proposta dele para além desses grupos étnicos que o constituíram. Sim. Então ele fica muito restrito a isso. No caso, por exemplo, talvez o caso mais emblemático da América do Sul seja o movimento ao socialismo na Bolívia, né? Que vai começar a se constituir com os movimentos indígenas e cocaleiros também. Que atinge a presidência com o Evo Morales, ganha uma presença muito marcante no Congresso. É o exemplo mais concreto do sucesso dessa noção de partido-movimento. Se a gente for pegar no campo das esquerdas propriamente ditas, talvez o movimento ao socialismo boliviano seja o exemplo de maior sucesso desse tipo de expressão política e social. Desculpa. Porque ele não, só um negócio que vale a pena ressaltar que ele é um caso interessante porque ele foi uma convergência de interesses de movimentos indígenas, camponeses, né, cocaleiros, e de sindicatos urbanos também. Embora o sindicato não tivesse a centralidade tão grande do indígena, camponês ou cocaleiro,
o sindicato urbano entra também. Um traço curioso é que o sindicato de trabalhadores de mina, né, das cidades, eles eram tradicionalmente rivais dos movimentos camponeses. E eles conseguem unir e eles estavam, esses grupos sindicais durante muito tempo estavam atrelados a um partido, durante um certo tempo, né, ficaram atrelados a um partido que chamava POR, que é Partido Obreiro Revolucionário, que era o partido que mais se aproximava do modelo de partido comunista clássico na Bolívia. Inclusive ele surge antes das centrais sindicais bolivianas. Ele não só surge, como ele cria algumas das principais centrais sindicais. E ele não olhava com muitos bons olhos simpatia para a questão camponesa. Ele era mais uma questão urbana. O MAS, a questão é justamente que com a crise desse tipo de partido, esses grupos e sindicatos começam a ganhar autonomia, e no caso boliviano eles se convergiram para um movimento étnico anti-neoliberal que constituiu o MAS e chegou ao poder em 2005. Agora, vale ressaltar que você começa a ter partidos, movimento, por exemplo, na Europa, que hoje estão no campo da direita. Pois é, isso também. Que eu ia perguntar. Então, porque inicialmente ele surge dessa crise, dessas estruturas partidárias mais à esquerda, digamos, socialistas, né? E socialistas e comunistas, e mais recentemente ao fenômeno desse partido-movimento. Mas você diria assim, além dessa característica, que é uma reconfiguração dessa instituição chamada partido? A ideia dos partidos movimentos é algo que é uma transformação de movimentos sociais que se transformam em partidos. É uma transformação de movimentos sociais que vão para a luta político-partidária, né? Porque ela não é uma reconfiguração da forma partido como um todo, do sistema partidário como um todo, porque eu não acredito que ele é um tipo de organização partidária que vai substituir todos os outros partidos. Certo. Vão continuar existindo vários outros tipos de partido, seja os partidos, vamos dizer assim, de quadros clássicos, que são partidos os novos partidos de quadro hoje parecem ser os partidos tecnocráticos, né? De grupos de técnicos altamente preparados para lidar, por exemplo, com finanças do Estado e com pouco contato com a sociedade civil. Não estou falando que isso é ruim nem bom também, mas é um traço desse tipo de partido tecnocrático. Esses partidos vão continuar existindo, partidos de massa, que não são necessariamente partidos movimento, que podem até se aproximar com o modelo de partido socialista ou comunista clássico na sua estrutura, também podem continuar, podem surgir, nada impede que surjam também. Agora, a questão do partido movimento é que ele parece ser justamente uma reconfiguração das lutas sociais, para mim, né, pelo menos eu acho isso, frente a crise, na verdade não a crise, ao fim, frente aos impactos e consequências que tiveram o fim da Guerra Fria, porque a Guerra Fria você tinha era uma bipolaridade onde de certa forma era fácil você identificar e previsível o que era esquerda e direita, né? Você tinha uma direita liberal no mundo ocidental e a leste da cortina de ferro, e em vários países asiáticos também. Você tinha os partidos comunistas, os países comunistas que tinham estrutura de poder muito parecida um com o outro também. O que fica complicado, a gente estava conversando até antes do vídeo sobre o caso italiano, né, do Cinque Stelle, que surge como uma característica, como uma chacota, né, a bagunça política, até alguns brincam de forma pejorativa, que a Itália parece a Argentina com o governo da Nicarágua, como de tão bagunçado que na verdade, que eles têm uma dificuldade enorme para formar governo, que sabe até mais que no Brasil. E o fato é que lá surgiu o Cinque Stelle, os 5 estrelas, que surgiu como uma brincadeira, quase como uma chacota, e hoje eles são governo, eles têm o primeiro-ministro, né, que é o Salvini. O Salvini é do partido aliado com deles, o Salvini é da Liga Norte. É verdade. Mas a coalizão de direita que governa a Itália é 5 estrelas e Liga Norte, são os dois principais partidos. Mas o que é interessante é que ele surge com uma também... Ele não tem, é difícil você colocar assim,
e pegar, não, isso aqui é esquerda, ou isso aqui é direita. Porque na verdade ele surge com um blog, né, do líder deles, que é o Beppe Grillo, onde as pessoas convergiram? Trocavam ideias, conversavam de vários assuntos, e a partir disso você começou a ter grandes comícios públicos organizados por eles, que eles chamam de ágoras. E aí é curioso que o 5 Estrelas, assim, ele tem uma série de pautas que geralmente são associados à esquerda, em geral são, né? Não quer dizer que sempre são dela, mas em geral são. Como, por exemplo, ambientalismo. Ele não propõe políticas muito ortodoxas no que se refere à economia, mas, por outro lado, ele é um partido anti-imigração na Itália, que é uma pauta marcantemente de direita, né? Você ser anti-imigração na Itália ou na Europa. Então, ele é um grande exemplo, assim, da reconfiguração das lutas sociais na própria sociedade frente ao fim dessa bipolaridade clara entre esquerda e direita que, em alguma medida, existiu durante a Guerra Fria. E mesmo os partidos movimentos das esquerdas latino-americanas, por exemplo, sul-americanas, né, que eu acho que os casos mais marcantes é MAS e Pachacuti, que são partidos indígenas, eles também, de certa forma, representam um pouco isso, porque o chamado socialismo real, com sua ênfase no, vamos dizer assim, no que também é chamado de marxismo ortodoxo, ele não pensava, por exemplo, em dar autonomia para grupo indígena, autonomia municipal para grupo indígena. Ele não se dirigia muito para isso. Não estou falando que essas autonomias também estão funcionando plenamente bem na Bolívia, que elas enfrentam uma série de problemas também. Não estou nem entrando nessa questão, mas eu estou falando que a proposta não se encaixa muito bem naquela vamos dizer assim, do socialismo mainstream durante a Guerra Fria. Então, esses partidos, ou partidos movimento, né, eles têm essa característica de serem grupos que se configuram nas lutas sociais mesmo, fora desses paradigmas clássicos, e que, antes de consolidar uma estrutura interna muito enrijecida, muito burocrática, muito institucionalmente densa, intrapartidariamente, antes de configurar isso, ou seja, antes de perder o formato organizativo do próprio movimento social, eles pulam rapidamente para a luta político-partidária, eleitoral e parlamentar. Essa é a grande característica deles. E o que é curioso é que, justamente por nascer rapidamente dessa reconfiguração de lutas sociais frente a crises paradigmáticas, eles podem ter basicamente qualquer conteúdo. Hoje em dia já está se falando de um partido movimento islâmico que chama Enarda, na Tunísia. Então eles podem ter qualquer conteúdo, eles podem ter um conteúdo que vai daquilo que seria de extrema esquerda até extrema direita. O que marca eles essa, vamos dizer assim, esse dinamismo que está no momento de formação deles das próprias relações sociais fora do plano político, mas que rapidamente migra para o plano político. Então ele é um partido meio surpresa mesmo. E por isso que ele consegue avançar tão rápido frente à estrutura, o status quo partidário, né? Porque ele tem uma fluidez. Dependendo do contexto, né? Sim. Porque você tem casos de partidos, movimentos que surgem assim também. Um que eu estudei é o Movimento Popular Tecoioia no Paraguai, que não tem sucesso, tem um sucesso eleitoral muito pequeno. Aí entra naquela questão que você colocou, se eles são produto da crise de representação, de confiança nos partidos. Eles são, sim. Eles são, entre outras coisas, eles são isso também, mas aqui, tem um ponto que vale a pena ressaltar, é que não necessariamente num país ou numa localidade onde tem essa baixa confiança nas instituições, nos partidos, que eles necessariamente vão surgir, ou se surgem, necessariamente vão ter sucesso. O Brasil mesmo é um caso. Pois é, o caso do Brasil, eu ia perguntar, tem experiências claras de partido movimento? O que você pode observar a respeito disso? Eu responderia que não, porque, por exemplo, se a gente pensar nos últimos anos, o que seria um partido movimento no Brasil? Porque uma característica do partido movimento é que
quando ele surge como movimento social, a elite, vamos dizer assim, os grupos mais de vanguarda, não diria de vanguarda, mas os grupos mais ativos dentro do próprio movimento, a tendência é que eles próprios se tornem a elite parlamentar eleita do movimento dentro das instituições representativas, quando ele vai para a luta eleitoral, né? Então essa também é uma característica importante do partido, do movimento. Então as pessoas têm mania de achar que se surge um movimento de rua, por exemplo, que tem muita presença, e ele consegue impactar nas decisões de um partido, por exemplo, isso é um partido-movimento, quando na verdade não é. Ele pode simplesmente pressionar um partido já existente, que tem uma elite dirigente já pré-constituída, fora do movimento, mas que toma para si as demandas do movimento social. Nesse caso, você não tem um movimento social. Então, até o próprio PT... não se configura. Eu acho que ele tem eu acho que existe até uma certa dificuldade em enquadrar até o próprio PT como partido-movimento. Ele seria uma espécie de partido quase movimento, mas ele não é tão movimentalista quanto o MAS boliviano é, por exemplo. E no caso ainda mais recente do Brasil, você teve o que? O surgimento desses movimentos de direita, né, que no MBL, contexto brasileiro são de direita, a MBL vem para a rua. Eles dialogam com partidos políticos. Alguns partidos políticos são influenciados pelas ideias deles, igual, por exemplo, você tem a relação do MBL com o Partido Novo, né? Do João Amoedo, onde o liberalismo de mercado é central tanto em um quanto o outro. Mas não dá para falar, por exemplo, que o Partido Novo é um partido-movimento por causa disso. E nem tampouco também se a gente pensar o PSL, que todo mundo reconhece como partido do Bolsonaro, que era um partido minúsculo, não, de forma alguma. Insignificante. De forma alguma. Embora o movimento, exista um movimento que a gente pode chamar de bolsonarista, muito rápido e recente, embora ele já esteja na rua há muito tempo, mas tal qual o movimento corporificado é mais recente, só que ele adentra num partido institucionalizado. Né? Exatamente. Ele adentra num partido já, né, institucionalizado e muito centrado na figura pessoal dele, né? E outro caso interessante também, que é muito associado a partido do movimento no Brasil, que eu não vejo assim, é o PSOL. Muita gente fala que o PSOL é um partido do movimento, quando na verdade não é. Ele é uma fração do PT, né, que não quis não quis continuar no PT, são figuras políticas que não quiseram continuar no PT e se fracionaram do PT, e a partir disso eles buscam sim apoio nos movimentos sociais, mas eles não veem eles próprios de um movimento, eles são antes a fração de um partido de um partido político já até bastante constituído e em alguma medida bastante oligarquizado. Claro. E que conta com movimentos internos, né, como esse candidato à presidência, Guilherme Boulos, que vem de um movimento de ocupação, invasão de moradias. Né? Ou seja, você tem internamente movimentos que tentam... o Guilherme Boulos. Ele é candidato do PSOL. Pois é, no caso do PSOL, da relação do MTST aí com o PSOL já era um partido já constituído previamente, ele traz para dentro uma figura de um movimento social que se destacou, que é o Boulos, né? E se destacou mesmo. Só que não é o MTST como um movimento entrando na arena eleitoral. O MTST não é um partido movimento. Seria um partido movimento se o MTST se colocasse na arena política com um candidato. Isso, exatamente, é isso. Ele é um movimento social que tem figuras de destaque cooptadas por partidos previamente constituídos. Então, existe muita confusão em relação ao PSOL por causa disso. Tem uma questão que é muito importante, aqui o Ronaldo trouxe uma questão, e ela diz respeito a isso que a gente está falando, essa nossa relação difícil com os partidos, né? Essa nossa desconfiança, também tem a ver com a bagunça que é. Nós temos quase 40 partidos. Hoje, até uma informação que eu obtive de uma palestra que a gente estava lá do ministro Alexandre de Moraes, é que é mais fácil você abrir um partido do que abrir uma empresa no Brasil. É chocante, é algo muito chocante.
E se alguém consegue institucionalizar um partido, que é algo mais rápido do que formar uma empresa, você já começa com 200 mil por mês. Então, assim, é uma máquina de dinheiro, ainda mais que os partidos aumentaram o fundo eleitoral. Ou seja, embora esteja numa descrença, eles aumentaram os próprios recursos, que são recursos públicos do contribuinte. E ao mesmo tempo, e a pergunta aqui do Ronaldo, como se não seria possível uma redução, né, do número de partidos, tendo em vista não haver tantas ideologias diferentes. O fato é que isso dependeria de e o Gabriel pode falar também, dependeria de uma reforma política, e se teria que quebrar uma interpretação que existe no próprio Supremo, que na Constituição está previsto o pluripartidarismo, só que não tem uma medida do pluripartidarismo. Você teria que ter uma medida seguinte: olha, aqui em que ponto algo político partidário é significativo. Então a cláusula de barreira ela deveria ser maior, tá? Para você realmente considerar, porque o que acontece? Você pode ter poucos partidos e tendências dentro dos partidos. Ou a gente olha nos Estados Unidos, né, 2 partidos, bem dizer, mas existem vários outros partidos, só que eles não têm esse fundo eleitoral, não têm esses recursos. Eles aparecem de uma forma menor e como movimentos às vezes, né? Então o fato é o seguinte, é como o lado institucional, e que esse institucional repercute em recursos, ele é extremamente caro e é uma benesse para essas organizações que se formam sem nenhum lastro concreto com a realidade, com a sociedade, né? São máquinas de arregimentar pessoas para um objetivo político eleitoral e ponto. Então isso é muito grave. Não saberia, as respostas que eu daria a essa questão, né, se é possível uma redução considerada, é que você teria que mudar a compreensão sobre pluripartidarismo, tá? Teria que ser uma cláusula maior de barreira, para que os partidos recebessem fundo, os partidos viessem a se manter com recursos públicos, tá? Como existe, ou privados, etc. Enfim. E realmente diminuir expressivamente a quantidade de partidos. Não sei o que o Gabriel acha, mas é isso que eu teria para responder sobre essa pergunta. Eu acho assim, em relação a não haver tantas ideologias diferentes, eu acho que esse ponto dá para responder no sentido assim, eu acho que na verdade nunca teve no Brasil, depois de 1988, não que tenha tantas ideologias, mas eu acho que é justamente nessa eleição que está tendo uma pluralidade de propostas bastante ampla, no sentido assim, que nunca numa eleição presidencial brasileira, não sei se você concorda com isso, desde 88, né, você teve de fato no mercado político o número de propostas realmente que se adeque às demandas da sociedade brasileira. Eu estou falando isso no sentido assim, que hoje você tem, de fato, propostas que podem ser localizadas desde a extrema esquerda até a extrema direita. Uhum. Não que não tivesse antes, mas dessa vez são mais claras. Parece que são mais claras, assim. Antes ficava muito aquele bipartidarismo entre PT e PSDB, e vamos dizer assim, um eleitorado de direita brasileiro votando no PSDB só para ir contra o PT, mas não porque via uma grande diferença ideológica. Não porque via no PSDB o real representante dos seus interesses, e ao mesmo tempo a esquerda também muito hegemonizada assim, pelo próprio PT, né? E hoje parece que isso fragmentou um pouco mais. Uhum. Você tem, por exemplo, uma direita claramente liberal, com João Amoedo, uma direita claramente mais... não tô achando um termo melhor aqui, mas uma direita mais conservadora do que liberal, com a figura do Bolsonaro. Liberal conservadora, o mercado, mas ao mesmo tempo
segurança pública, essa coisa e pautas conservadoras para a família. Etc. Exatamente. No campo das esquerdas, além do próprio PT, você tem aí o PSOL com o Boulos, que mesmo que não tenha um eleitorado muito significativo, mostra uma renovação também, eu acho. Não uma renovação necessariamente, mas uma rearticulação. Tem a Marina Silva, que é um campo, parece mais específico da esquerda também, voltado muito verde, verde. Então assim, isso mostra assim que o número de, vamos dizer assim, de tonalidades ideológicas no Brasil não é tão pequeno assim. Agora, mas mesmo assim agora não comportaria 40 partidos. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso. Mas mesmo assim não justifica ter 40 partidos mesmo. Então, pelo que eu ouvi hoje da palestra, né, que o Luiz falou, eu não sei o que você acha, mas parece que, pelo que ele falou, um dos mecanismos de tornar possível um quadro partidário com menos partidos seria justamente o fim ou limitação do fundo partidário, né? Pelo que ele falou. É um dos principais mecanismos para não ter esse tanto de partido, inclusive a maioria deles partido de aluguel, que eles chamam. Exatamente. Há uma proposta assim que foi comentada e eu acho bastante interessante, que é o voto distrital, né? Então você faria distritos e, por exemplo, o deputado ele seria equivalente àquele distrito. Porque hoje, por exemplo, um deputado que ele seja, sei lá, ele more no Flamengo, no Rio de Janeiro, ele pode buscar voto em Campos, entendeu? Embora ele nunca vá votar em Campos, não tem a menor relação com o eleitoral de Campos. Mas, por alguma coisa, algum motivo, ele pode ter uma grande expressão de votos em Campos. A ideia do voto distrital com lista aberta é que os partidos coloquem, olha, o partido X tem esses candidatos aqui a esse distrito. Então, os eleitores saberão, na verdade, olha, quem são os candidatos. Aqui tem uma ordem, olha, vai ser esse primeiro, dependendo da quantidade de votos. Né? Isso tornaria uma situação mais clara para o eleitor em relação não só a pessoas, mas em relação aos partidos. Né? E aí forçaria também a uma integração de lideranças políticas a esses partidos, né? Diminuindo, logicamente, ao longo do tempo. Ele enfatizou bastante esse ponto também. Exatamente. Né? Então, eu acho que assim, são várias maneiras de cortar, né? E eu enfatizei essa questão da compreensão sobre pluralismo, né? Que ela é uma compreensão muito aberta, de qualquer coisa vale como partido. Porque assim, essa questão, isso que aconteceu ano passado, de eles aumentarem mais de 1 bilhão, algo assim, aumentarem assim, de modo acachapante os recursos, representa o espírito de corpo dos partidos políticos do Brasil. É uma tentativa de proteção, tá? E é muito chocante como é que você tem numa eleição agora um partido que mais tem recursos, junto com um pool de quantidade de partidos enormes, tem mostra as pesquisas apresentam isso, índices eleitorais tão baixos. Olha só, eu vou dar nome aos bois, né? O PSDB, com todos os partidos que fazem parte do conjunto, nessa eleição do candidato Alckmin, só de recursos somados é $500 milhão. $500 milhão é muito dinheiro. Eu não sei quanto que eles vão gastar disso, mas tudo recurso público. PSDB, né? PSDB junto com aqueles outros vários partidos que eles conseguiram juntar, que chama-se Centrão, né? PP. Então, assim, em tese, era para eles ficar disparado na frente, entendeu? Ou seja, eles não representam $500 milhão que eles têm de recurso público. E justamente o PSDB é muito engraçado, que ele é justamente um bom representante dessa crise de paradigmas anteriormente constituídos, né? Que era um partido que a princípio parecia muito bem consolidado como um partido da centro-direita brasileira, que representava o eleitorado de direita, e quando você tem uma maior pluralização desse espectro ideológico partidário, ele simplesmente desmorona, pelo menos em nível de eleição presidencial, né? Ele parece estar desmoronando. Então, e como você falou, e recebendo toda essa quantidade de fundos. Exatamente. Ou seja, tem uma situação muito paradoxal.
Enfim, queria agradecer e a gente vai continuar uma outra parte agora em seguida, mas sobre esse ponto aí de parte dos movimentos, acho que ficou claro, essa conversa ficou bem esclarecida, né? Isso vai ficar postado no YouTube. Então, agradecer o Gabriel aí. Obrigado.